Bom dia aí, galera do nono ano, certo? Então, na aula passada nós falamos sobre astronomia, certo? Então, falamos aí sobre astronomia. Em astronomia, nós observamos a história de Ptolomeu, né? Nós observamos Copérnico, né? Você observou que Ptolomeu acreditava que a Terra era o centro do universo. Copérnico aí acreditava que o Sol era o centro do universo. Depois nós estudamos outros caras, né? Mas esses aí foram os principais, até chegar em Kepler, né? Depois desse aí a gente falou também sobre Giordano Bruno, né? Falamos sobre Tycho Brahe, Galileu Galilei e falamos também de Kepler, né? Então a gente vai dar ênfase mais a Ptolomeu, Copérnico e Kepler, certo? São as figuras principais e o Isaac Newton, a figura do Isaac Newton. Então, galera, eu coloquei 3 questõezinhas aqui, ó. Copie essas questões aí em casa, por gentileza, no seu caderninho, tá? Copie aí em casa, que é para vocês darem uma estudada depois. Então, vamos resolver essas 3 primeiras questõezinhas aí sobre o conteúdo. Um pequeno exercício que eu fiz aí. Então, a primeira questão, ela vai perguntar assim, ó. Ela vai dizer, como surgiram as primeiras ideias sobre o universo? Então, galera, na verdade, há muito tempo atrás, certo? Desde a época lá de Aristóteles, de Aristarco de Sá, eles observavam os fenômenos que ocorriam no universo e chegavam a certas ideias, certo? Eles chegavam a certas ideias, até porque a ideia de Ptolomeu era de Aristarco, era de Copérnico. Desculpa. A ideia de Ptolomeu era de Aristóteles, né? E a ideia de Copérnico era de Aristarco de Sá, certo? Então o que acontece? Era através de observações que eles faziam isso. Então aí ele vai perguntar como surgiram as primeiras ideias sobre o universo. Então, elas surgiram com base em observações simples, certo? Então, vamos responder aí no caderno. Então, com base em observações simples, ok? Então, ó, com base em simples observações, é isso? Com base em simples observações. Lembrando, isso aí foi há muito tempo atrás, tá, gente? Então, ele pergunta como surgiram as primeiras ideias sobre o universo. Então, elas surgiram com base em simples observações dos corpos celestes, certo? Observações aparentes dos corpos celestes. Então tá aí nossa primeira questão. Então nós temos que as ideias sobre o universo, ela surgiu através de observações, ou seja, o homem começou a observar os astros, né? O homem começou a observar os corpos no espaço. Então esse corpo aqui, ó, aparente dos corpos celestes, a gente pode colocar também como astros celestes, tanto faz. Então, a partir de observações dos astros celestes, tanto faz. Então, ó, tá aí a nossa primeira questão, gente. Então, o homem, ele passou a observar o universo, né? Os astros, o movimento relativo entre os astros,
ou seja, o movimento da Terra para o Sol, o movimento da Lua para a Terra. Então, passou a observar esses movimentos aí. Então, essa é a nossa primeira questão. Nossa segunda questão vai falar do modelo de Ptolomeu. Então, a nossa segunda questão diz assim, ó. A nossa segunda questão vai dizer assim: por que o modelo de Ptolomeu era defendido pela Igreja Católica, certo? Então, a Igreja Católica ela defendia o modelo de Ptolomeu porque, de acordo com questões sobre teologismo, né? Ou seja, nós temos que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e o homem mora na Terra, e a Terra é o centro do universo, então, por fim, Deus é o centro do universo, porque o homem representa a imagem e semelhança de Deus, e o homem está na Terra. Por isso que a Igreja Católica defendia o modelo de Ptolomeu, certo? Então essa é a resposta. Então, como vocês estão vendo aí, a pergunta é o seguinte, ó, por que o modelo de Ptolomeu era defendido pela Igreja Católica? Ou seja, porque o homem tem a imagem e a semelhança de Deus e a Terra é o centro do universo. Como o homem mora na Terra, então o homem é o centro do universo, logo a Terra é o centro do universo, Deus é o centro do universo. Então essa seria a resposta. Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos responder ela aí. Então, do ponto de vista teológico, então, do ponto de vista teológico, né? Ou seja, nós temos que o homem é a imagem e semelhança de Deus, né? O homem é a imagem e semelhança de Deus. De Deus. Então aí, ó, do ponto de vista teológico, certo, gente? Do ponto de vista teológico, o homem é a imagem e semelhança de Deus. E o homem mora na Terra. Então, como o homem mora na Terra, e a Terra é o centro do universo, logo Deus é o centro do universo. Então, o homem é a imagem e semelhança de Deus. E a Terra é o centro do universo. Então tá aí, galera, a resposta. Então a nossa resposta aí, certo? Galerinha do 9º ano, a nossa resposta aí é referente a Ptolomeu, né? Referente à Igreja Católica defender a teoria geocêntrica. Então, geo quer dizer terra, cêntrica quer dizer centro. Então, a Terra é o centro do universo. Então, mais uma vez, do ponto de vista teológico, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, certo? Então, como o homem tem a imagem e semelhança de Deus, certo? E a Terra é o centro do universo, como o homem mora na Terra, logo Deus é o centro do universo. Então, por isso que a Igreja Católica defendia aí a teoria geocêntrica. Beleza? Tudo bem, galerinha? Então, pessoal, nós vamos agora para essa terceira questão, tá? Galerinha do
Nono ano, vamos agora para a terceira questão. Só um minutinho, gente. Então, pessoal, continuando aí. Vamos agora para essa terceira questão. Ó, a distância entre a Terra e o Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros, certo? Então, a distância entre a Terra e o Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros em potência de 10 dá 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Então, chamou-se essa distância da Terra ao Sol de uma unidade astronômica. 1 UA. O que significa 1 UA? Uma unidade astronômica. Ou seja, a distância entre a Terra e o Sol é uma unidade astronômica, certo? É justamente esse valor que está aqui. 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Então nós temos nossa terceira questão, diz assim: a estrela mais próxima do Sol é a Próxima Centauri. É a Próxima Centauri, certo? Aí ele vai e diz que está a uma distância de 4 vezes 10 elevado a 13 quilômetros. Então essa estrela está a 4 vezes 10 elevado a 13 quilômetros do Sol. Aí ele vai perguntar: qual será essa distância em unidade astronômica? Então eu vou pegar essa distância de 4 vezes 10 elevado a 13 e vou transformar em unidade astronômica. Então, gente, pegando o valor que está na questão, vou colocar quilômetro abaixo de quilômetro. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 4 vezes 10 elevado a 13 quilômetros está para x. Agora eu vou fazer o cruz credo aí, né? A galera chama de meio por extremos, né? Então eu vou fazer meio por extremos. Vai ficar x vezes 1,5 vezes 10 à oitava dá 1,5 vezes 10 à oitava x. 4 vezes 10 elevado a 13 vezes 1 dá 4. Então 4 vezes 10 elevado a 13. Galera, 1,5 vezes 10 à oitava está multiplicando, vai passar dividindo. Então, apagando aqui a primeira questão. Vamos apagar aqui a primeira questão para resolver o resto dessa. Então, vamos lá. Só apagando aqui a primeira questão, pessoal. Então, pegando o gancho aqui, ó. Então, finalizando a questão aqui, nós temos o seguinte, ó. 1,5 vezes 10 à oitava está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então, vai ficar 4 vezes 10 elevado a 8, certo? Dividido por 1,5, desculpa, 4 vezes 10 elevado a 13, dividido por 1,5 vezes 10 elevado a 8. Então, x vai ser igual a 4 dividido por 1,5 dá 2,7. Então, 2,7 vezes. Esse 8 está embaixo, positivo sobe negativo. Então, vai ficar 13 menos 8. 13 menos 8 dá 5. Então, nós temos que esse valor é igual a 2,7 vezes 10 elevado à quinta unidade astronômica. Ou seja, galera, a distância dessa estrela mais próxima do Sol aí, que é próxima a Centauri, certo? Fazendo os cálculos aí em unidade astronômica, a distância dela ao Sol é 4 vezes 10 elevado a 13 quilômetros. Então, fazendo todos os cálculos e as transformações, nós temos que essa distância é igual a 2,7 vezes 10 elevado à quinta unidade astronômica. Então, esse é o valor aí.
Beleza, galerinha? Então tá aí, galera. 3 questõezinhas pra gente dar uma revisada aí no que falamos na aula passada no conteúdo de astronomia. Na aula passada nós ficamos na segunda lei de Kepler. Vamos passar agora para a terceira lei de Kepler, também chamada de lei dos períodos, tá? Então eu vou apagar aqui o lado do quadro para a gente passar para a terceira lei. Só um minutinho enquanto eu apago aqui, galera. Então vamos para a terceira lei de Kepler, certo, gente? Terceira lei, galerinha. Então vamos lá. Galera, a terceira lei de Kepler, essa terceira lei de Kepler, tá? Vou deslocar um pouquinho a câmera aqui, galera. Então, essa terceira lei de Kepler, gente, ela também pode ser chamada de lei dos períodos, certo? Ela também pode ser chamada de lei dos períodos. Então, ela também pode ser chamada lei dos períodos, ok? Então, o que é que vai dizer essa terceira lei aí? Essa terceira lei de Kepler vai dizer o seguinte: quanto mais próximo o planeta está do Sol, certo? Menor é o tempo que leva para ele dar uma volta completa em torno do Sol. Quanto mais distante o planeta está do Sol, maior é o tempo que leva para o planeta dar uma volta completa em torno do Sol. Beleza? Por exemplo, Mercúrio. Quanto tempo leva para Mercúrio, que é o planeta mais próximo aí, dar a volta completa em torno do Sol? Está em torno de 90, 96 dias aí. Certo? São o tempo aí que leva dias terrestres, certo? Que leva para ele dar a volta completa em torno do Sol. Já o planeta mais distante lá, né, o Plutão, que é chamado de microplaneta, ele leva mais de 200 anos terrestres para dar a volta completa em torno do Sol. Ou seja, então o que é que diz a lei dos períodos? Vai dizer que quanto mais próximo do Sol, menor é o tempo que leva para o planeta dar uma volta completa. Quanto mais distante, maior é o tempo que leva para o planeta dar uma volta completa. Então isso nos traz uma pequena formulazinha, certo? Então nós temos o seguinte, ó. Nós temos aqui a trajetória que os planetas eles fazem em torno do Sol. Então aqui está o Sol. Então aí nós temos o Sol aqui, ó. Aqui nós temos o Sol. E o planeta ele vai percorrer essa trajetória aqui, ó, que é uma elipse. Então o que acontece, pessoal? Se nós pegarmos, somar a distância do periélio, aqui nós temos o periélio, aqui nós temos o afélio, aqui nós temos o periélio, ó. Peri, o ponto mais próximo do Sol, né? Afélio, o ponto mais distante. Então aqui nós temos o periélio, e aqui nós temos o afélio, né? Então o periélio, ponto mais próximo do Sol, afélio, ponto mais distante do Sol. Então a gente vai pegar essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de D1, com essa distância aqui, que eu vou chamar de D2. Ou seja, quem é o raio dessa trajetória? O raio dessa trajetória é a soma de D1 mais D2 dividido por 2. Então aí é o raio da trajetória que o cara faz, que o planeta faz ao redor aí do Sol. E como é que a gente faz para calcular o período aí? Então o período nós vamos ter uma constante. Nós vamos ter uma constante aí, né?
que vai dizer que o período ao quadrado é igual a uma constante vezes o raio ao cubo. Então, esse aí é a lei dos períodos, ou seja, o que é que diz a lei dos períodos? O quadrado do período de revolução de um planeta é proporcional ao cubo do raio. Então, o quadrado do período de revolução de um planeta é proporcional ao cubo do raio. Tá certo, galera? E para finalizar, gente, se você quiser relacionar um planeta com o outro, você vai dividir o período de cada um pelo outro. Então vai ficar, ó, por exemplo, digamos que eu tenho um planeta 1 e um planeta 2. Então vai ficar T1 sobre T2, tudo isso ao quadrado, é igual a o raio 1 dividido pelo raio 2, tudo isso elevado ao cubo. Então, galerinha, então esse conteúdo ele é importante também para a galera que vai participar das Olimpíadas aí, certo? De astronomia. Então, se liguem aí, quem está se preparando, porque esse conteúdo é importantíssimo, tá, galera? Então, valeu, pessoal. Até a próxima aula. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.